Fala galera, estamos de volta com mais um podcast Chama no PVCast. Vamos fazer o seguinte, você vai lá, vai dar like, vai curtir, tá bom? E não esqueça de se inscrever no nosso canal, @Chama no PVCast. Quero agradecer aqui os nossos apoiadores, Colégio Margiros, mandar um abraço para o professor Sérgio Margiros, Camelódromo de Balneário Camboriú, um abraço lá para o Nelson Oliveira, que são os nossos apoiadores. Quer saber quem é o nosso convidado de hoje do nosso podcast? Depois da vinhetinha. Fala galera, estamos começando mais um @Chama no PVCast. Não esquece, vai lá no nosso canal, curte, dá like e se inscreve, tá bom? Hoje nós estamos recebendo aqui o coronel da Polícia Militar, Evaldo Hoffmann. Só para você saber um pouquinho da passagem dele na Polícia Militar, ele ingressou na Polícia Militar no dia 28 de fevereiro de 88. Comandante do pelotão de choque do 8º Batalhão da Polícia Militar de Joinville de 1993 a 96, chefe da Agência de Inteligência do 8º Batalhão de Joinville, BPM, de 1996 a 1999, chefe de gabinete do secretário de Estado da Justiça, Florianópolis, de 1999 a 2002, comandante da 2ª Companhia do 12º BPM de Balneário Camboriú de 2005 a 2007, comandante da Guarnição Especial de Imbituba, 2008 a 2015, comandante do 12º BPM Balneário Camboriú, 2015 a 2019, comandante da Polícia Militar Rodoviária do Estado de Santa Catarina, de 2019 a 2021. Coronel, comandante Evaldo Hoffmann, nesse nosso bate-papo, vamos chamar de Evaldo. Só de Evaldo. É um prazer receber você aqui no nosso podcast, Chama no PVCast, para a gente falar um pouquinho de segurança pública no Brasil e falar um pouquinho também da Polícia Militar. Pô, obrigado, Paulinho, obrigado a todo mundo que está de casa, obrigado pela oportunidade. Quando você fez contato comigo, eu estava no Ushuaia, fiz uma viagem de moto para o Ushuaia e falei para você que assim que voltasse estaria aqui. Fazia algum tempo que a gente não conversava numa bancada, né, de um podcast ou de uma rádio. Eu tenho uma admiração e um carinho muito grande por você, por toda a minha convivência aqui em Balneário Camboriú nos anos que fui comandante e também da rodoviária, que a gente sempre teve muito junto aí durante 6 bons anos, né, que passamos juntos, né, eu, você e todos os teus parceiros de bancada. Exatamente, inclusive na época, Carlos Baganinho, o próprio Joaquim Lacerda hoje com a gente. Vou aproveitar também, vou mandar um abraço aqui para o Erivelto e também para o Joaquim Lacerda, que é a nossa produtora aqui, que produz, né, o portal Fala Litoral, que produz esse nosso podcast. Mas, comandante, o senhor estava falando que estava de férias praticamente, né? O senhor, a gente pode observar que em 2021, que foi aí a sua última passagem à frente de um comando. De lá para cá, o senhor resolveu ficar de férias. Não, o que aconteceu especificamente? Eu fiquei 3, 4 meses em casa, né, num período sabático. Eu fui para a reserva lá em meados de 2021, quase no segundo semestre. Fiquei uns 3, 4 meses sem atividade. E acabei daí me associando a um grupo paulista e montamos uma empresa de segurança aqui na nossa cidade. Então hoje sou sócio de uma empresa de segurança, a gente está fazendo vigilância armada, monitoramento eletrônico, tudo bem com todos os alvarás, todas as permissões da Polícia Federal para estar atuando. Então hoje eu mudei um pouquinho de lado de balcão, estou fazendo segurança patrimonial privada na nossa cidade. É uma área que eu domino,
Trabalhei mais de 34 anos na Polícia Militar e tenho, né, graças a Deus, um bom nome ainda na cidade. As pessoas acabam me procurando e procurando bastante para resolver algum tipo de problema pontual de segurança privada. Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho de segurança pública no Brasil. Depois a gente vai falar um pouquinho da sua trajetória, principalmente à frente do 12º Batalhão da Polícia Militar, que naquela época que o senhor era comandante, eles comandavam as 11 cidades aqui da nossa ANFRE. Hoje o 12º Batalhão da Polícia Militar é apenas Camboriú e Balneário Camboriú, mas a gente vai entrar também nesse assunto, porque eu quero falar com o senhor aí sobre segurança pública no Brasil e saber, né, quais são os principais desafios da segurança pública no Brasil. Bom, Paulinho, eu tenho até que suspirar, né, para falar disso. Então vamos lá. O sistema de segurança pública no Brasil, ele vive uma série de incoerências e de pontos, cara, que precisam ser resolvidos, mas não há nenhum tipo de vontade política para se resolver isso. Vou te dar um exemplo. No Brasil, não há uma polícia de verdade. Nós não temos uma polícia no Brasil, quer seja ela federal, rodoviária federal, civil, militar, mas por que, comandante? Guarda municipal, porque são todas metades de uma polícia. O ciclo completo de segurança pública, o ciclo de segurança pública, ele engloba 3 fases. A prevenção, a repressão imediata, que é a prisão em flagrante, e a repressão imediata, que é a investigação. No Brasil, nenhuma polícia pode fazer as 3 fases desse ciclo. No Brasil, nenhuma delas pode fazer. A Polícia Federal faz a repressão imediata, que é a prisão em flagrante, e faz a investigação, mas não pode fazer a prevenção. Igual a Polícia Civil. Pode fazer a prisão em flagrante, faz a investigação, mas não faz a prevenção. A Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, a Guarda Municipal, ela faz a prevenção e faz essa prisão em flagrante e não pode fazer a investigação. Só 3 países no mundo adotam este sistema arcaico de segurança pública. 3 potências: Brasil, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Os outros tantos 190 e poucos países adotam um modelo do ciclo completo de polícia. A cidade de Nova York tem uma infinidade de polícias e elas não brigam entre si, porque todas são de ciclo completo. E elas têm jurisdição, territorialidade. O que seria esse ciclo completo? Fazer a prevenção, fazer a prisão em flagrante e fazer a investigação, caso não consiga identificar o autor. No Brasil, a gente não pode fazer isso. Você faz a prevenção e se você flagra alguém furtando um comércio, você prende em flagrante. Se o comércio ele foi furtado, aí sai a Polícia Militar de cena e entra a Polícia Civil. Hoje, nos Estados Unidos, cara, o aeroporto JFK, ele tem a própria polícia de ciclo completo, o Central Park tem a própria polícia de ciclo completo, o metrô de Nova York tem a polícia de ciclo completo, o Departamento de Polícia de Nova York tem a estrutura para fazer o ciclo completo. Por que eles não brigam? Porque é só uma questão de territorialidade, cara. Se aconteceu algum problema dentro do aeroporto JFK, a polícia do aeroporto vai fazer os 3 ciclos. Ela faz a prevenção, ela faz a prisão em flagrante, ela faz a investigação. Hoje no Brasil, cara, nós temos 5 polícias, certo? 6 agora, se eu pegar a polícia penal. Nós temos hoje 6 polícias que vivem num emaranhado de confusão porque uma invade a competência da outra. É a polícia tal que está fazendo policiamento ostensivo que não pode, é a polícia tal que está fazendo investigação através de organismos existentes dentro da própria estrutura e daí está invadindo competência. Alguns juízes acabam não aceitando esse tipo de situação. Isso até não causa uma certa rivalidade? Muito, acaba acirrando os ânimos, porque cada um tem dentro daquele seu nicho de mercado um espaço, cara, que é dele.
e que ele não quer que outra instituição invada aquele espaço. Então, isso acaba acontecendo. O Jorginho Melo, o nosso atual governador, quando era deputado federal, ele foi o autor da PEC do ciclo completo de polícia. Não passou nem pela Comissão de Constituição e Justiça. Está lá parado. Se não me engano, cara, é de 2016, 17. Está lá. Está lá parado. Então você tem essa dificuldade gigantesca no Brasil, que adota um modelo arcaico, onde só 3 países não possuem polícias de ciclo completo. Brasil, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Mas por que essa falta, essa política, né, na realidade? Por que será que não existe o interesse realmente em mudar, em se criar uma lei? Eu vejo, Paulinho, nessa expectativa, cara, nessa situação toda que se apresenta, que poderia ser feito o ciclo completo por tipo penal. Vou te dar um exemplo, tá? Os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, o tráfico de droga, o homicídio, eles todos poderiam ficar a cargo da Polícia Civil para fazer tudo. A prevenção, a prisão e a investigação. A Polícia Civil tem uma expertise fantástica na quebra de sigilo bancário, na quebra do sigilo telefônico. Eles têm uma vocação para essa investigação espetacular, certo? Os crimes contra o patrimônio poderiam ficar com a Polícia Militar. Hoje, cara, não faz muito tempo, houve um furto numa tabacaria da Rua 900, que o sujeito que foi preso lá tinha 53 passagens. 53 passagens. E ele foi colocado em liberdade na audiência de custódia. Entende? Então, isso... Se dividir, que pode ser por tipo penal, pode ser por território, pode ser por uma série de outras coisas, cara. Mas que hoje a gente precisa ter polícia de verdade no Brasil. Hoje temos metade de polícias. A Polícia Federal é uma metade de polícia. A Rodoviária Federal, mesma coisa. Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal. São todas metades de uma polícia. Porque elas não fazem ciclo completo. Vou repetir para quem está de casa ouvindo a gente. Só Brasil, Guiné-Bissau e Cabo Verde não adotam o ciclo completo de polícia na sua estrutura de segurança pública. Não se vê por parte dos governantes, principalmente do governo federal. Eu tinha até uma expectativa gigantesca do período em que o Bolsonaro foi presidente, que isso seria mudado. Eu vou novamente elogiar o governador Jorginho Melo, que foi corajoso quando era deputado federal, que fez a proposição do ciclo completo de polícia. Infelizmente, isso não caminhou. Não caminhou no governo do ex-presidente aí, Bolsonaro, mas ele, quando esteve como deputado, ele foi deputado de 7 mandatos, né? Ele não chegou a apresentar, Chegou a apresentar uma série de alterações do Código Penal, do Código de Processo Penal. Não teve um projeto sequer aprovado. O nosso Código Penal é de 1941, ele tem vários instrumentos, vários institutos arcaicos. Tem um instituto no Código Penal que hoje está em desuso, que é o conceito de mulher honesta. Cara, isso aí dos costumes de 1941 para 2024, cara, tem um lapso temporal gigantesco que precisa ser revisto, literalmente precisa ser revisto. Então, hoje, infelizmente, o Bolsonaro, quando deputado, não conseguiu e como presidente também não conseguiu. Falta vontade política, única e exclusivamente. Temos uma deficiência gigantesca no nosso sistema prisional. Deficiência estrutural. Pois é justamente nesse ponto. No Brasil, o Brasil investe muito pouco em segurança. Eu vou te dar um dado aqui que eu juro que 90% das pessoas não conhece essa forma de arrecadação do Departamento Penitenciário Nacional. O Fundo Penitenciário Nacional, ele é oriundo das loterias. Paulinho, 3% do que se arrecada com loteria federal no Brasil vai para o Fundo Penitenciário Nacional. É muito dinheiro, não é pouco. É muito dinheiro. É muito dinheiro, é muito. Então nós temos um sistema prisional ainda arcaico, com pequenos avanços nesses últimos 30 anos,
com pequenos avanços nesses 30 anos, que não tem infraestrutura suficiente para punir quem comete delitos, e aí vem um outro problema, é que hoje tem 5 institutos legais, cara, que impedem do adulto entrar no sistema prisional, porque ele está superlotado. Com 3% do que se arrecada em loteria. Nós temos que ter hoje presídios de primeiro mundo. Isso é um absurdo, realmente. E nós temos calabouços hoje no Brasil. Você tem, vamos citar, audiência de custódia. Cara, a audiência de custódia ela serve única e exclusivamente para impedir que o adulto que comete crime entre no sistema prisional que já está superlotado. E às vezes você tem aberrações. Essa semana, o cara dopou, estuprou uma menina de 12 anos de idade e ele foi liberado na audiência de custódia porque ele não oferecia risco à sociedade. Mas peraí, como não oferecia risco à sociedade? Sim, né? mas foi liberado na audiência de custódia. Nós temos um fato em 2020, se não me engano, em Florianópolis, que o cara foi preso com um fuzil AK-47, um fuzil de guerra, e ele foi liberado na audiência de custódia porque ele não oferecia risco à sociedade. Então, tem várias distorções nas audiências de custódia para impedir que esse cara dê acesso ao sistema prisional, porque já está lotado. Então, você tem audiência de custódia. É o primeiro instituto legal que impede que o adulto ele ingresse no sistema prisional. Segundo, em alguns casos, ele cabe fiança. Ele passou pela audiência de custódia tal, e ainda tem a fiança. O terceiro é a transação penal, regulado pela Lei 9.099. Dependendo do tipo de crime que ele faz, ele transaciona a pena dele, ele também não dá entrada no sistema prisional. O quarto é suspensão condicional do processo. E o quinto é o sursi. Então você ainda tem um sistema de segurança pública arcaico, que só existem 3 países no mundo que adotam, Brasil, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e você tem 5 institutos que dificultam a entrada do adulto que comete um delito de ingressar no sistema prisional. Por isso que a gente vê, o cara foi preso com 50 passagens, ele foi preso com 60 passagens. E ele vai continuar cometendo crime, porque a impunidade que está instalada por conta de infraestrutura, por conta de uma legislação benevolente, por conta de uma interpretação da legislação por parte do judiciário, que também é extremamente benevolente para quem está cometendo o delito, e a gente vê o caos instalado. Está no STF uma proposição para praticamente legalizar a posse de entorpecente no Brasil. Isso deveria ser uma lei, deveria estar no Congresso. O próprio STF está legislando uma inversão de valores, entendeu? Você quer uma outra situação, cara? Saidinha temporária. Saidinha temporária. Eu estou falando das coisas da moda, né? Exato. A saidinha temporária até recentemente, né? Ela foi aprovada, teve algumas emendas, modificações e agora vai ser sancionada. O senhor acredita que vai ser sancionada? Eu acho que o Lula não sanciona, mas vamos lá. Saidinha temporária. Se perguntar para mim se eu sou a favor, o pessoal de casa vai me matar. Cara, eu sou a favor. Mas por quê? Cara, porque a lei de execuções penais, ela regulamenta de uma forma muito objetiva essa saída temporária, que é fundamental para fazer a reintegração do preso à sociedade depois dele cumprir determinado tempo na cadeia. O que acontece hoje especificamente? Ele tem vários itens. É o tempo de cumprimento de pena, avaliação psicológica favorável, não ter cometido falta grave, e tem mais outros objetivos. Parecer favorável do administrador do sistema prisional. O Poder Judiciário, ele utiliza só o tempo, ele esquece do restante. Ele pode ter cometido um crime hediondo, cara, e ele vai sair na saída temporária. Quer um exemplo? Suzane von Richthofen matou os pais, teve uma saída temporária autorizada para passar o final de semana, para estar livre no final de semana do Dia dos Pais. Cara, isso é um absurdo. Então, você tem várias interpretações.
ou Recentemente nós tivemos um caso de uma saidinha temporária aonde o cidadão saiu e acabou matando aquele policial. Pois é. Então, eu duvido que aquele preso tivesse, cara, avaliação psicológica favorável para ter concedido a saída temporária. O problema é que está cheio demais o sistema, o Poder Judiciário acaba utilizando apenas um dos critérios, que é o tempo, e ele está liberando todo mundo. Está liberando todo mundo. Cara, a saída temporária ela é importante, desde que seja cumprida a legislação, que ela é fácil. Lei de execuções penais. Quais seriam essas etapas ali? Estar no semiaberto, então ele tem que ter tempo para estar no semiaberto, avaliação psicológica favorável do que ele pode ir para a rua, não ter tido nenhuma falta grave no período que ele está encarcerado, avaliação do diretor da unidade e determinadas condições que pode até ser instalado tornozeleira eletrônica, ele não pode estar na rua depois das 8 horas, não pode estar frequentando o bar depois das 8, ele tem que estar recolhido em casa. Mas quem que vai fiscalizar isso? Quem que vai fiscalizar? Então você tem uma série de itens que são próprios, que está na legislação e que não são cumpridos. Foi feita uma adaptação para dar uma aliviada na massa carcerária durante algum período, são 5 saídas de 7 dias por ano, para você dar uma aliviada naquilo dali, naquela situação que está caótica. O problema é de infraestrutura. Comandante, hoje a gente pode observar que um dos grandes problemas, e às vezes até a redução de penas, ou não só pelo bom comportamento, ou pelo trabalho que o próprio preso desenvolve no presídio. A superlotação carcerária, isso também facilita. Claro, porque hoje você tem uma população carcerária extremamente alta no Brasil, porque a reincidência é muito alta. Dá uma volta na Caianduba e pergunta lá para o administrador da Caianduba, que eu não sei quem é agora, na época era o Juliano Strobel, meu amigo, quantos % daquele preso que estava lá tinha profissão? 90% da profissão é bandido, cara. Até nem existe interesse, 10% não sabe fazer nada. Nós tínhamos um juiz aqui da execução penal, o doutor Pedro Valikoski, está aposentado, pensa num cara espetacular. Cara extremamente preocupado em ensinar para aquele preso uma profissão. Quantas padarias você passa hoje aqui em Balneário Camboriú que tem placa ali, contrata confeiteiro, contrata padeiro? Demanda tem, o que não tem é profissional. Você precisa ensinar para esse cara uma profissão, para que quando ele saia dali, ele não volte a delinquir, ele ache alguma ocupação lícita para ele não delinquir. Só que ele sai dali sem profissão. Ele não é eletricista, ele não é pedreiro, ele não é borracheiro, ele não é confeiteiro, ele é bandido. Ele vai voltar a delinquir. O sistema prisional, ele oferece esses cursos. Cara, oferece, mas não do tamanho que deveria ter. Tem uns visionários, né? Pedro Valikoski, por exemplo, o doutor Pedro. Esse cara era um visionário. Então, mas não é a regra. Ele é uma exceção. Pedro Valikoski é exceção, cara. Então, você precisa fazer com que esse preso ele tenha aprenda uma ocupação lícita. Aprenda. Um cara que trabalhou muito nisso, cara, de 1999 a 2002... Era o ex-secretário de Segurança Pública, agora, recente, do governo Jorginho, mas que de 99 a 2002 foi secretário de Justiça no governo do Espiridião Amin, Paulo César Ramos de Oliveira. Esse cara foi secretário de Estado da Justiça e ele fez um trabalho de ressocialização espetacular, cara, ensinando para o preso, dependendo da demanda socioeconômica de cada região, ele estava ensinando uma profissão. Joinville, setor metal mecânico, Blumenau, a parte têxtil. Cara, Florianópolis tem uma fábrica de prancha de surf, uma das mais famosas do Brasil, que fica em Florianópolis, que é a Tropical Brasil. De um cidadão espetacular chamado Avelino Bastos, que tinha como consultor técnico dele o Teco Padarates, o balno camburiense Davi Rusadel. Pô, ele ensinou, cara, esses caras montaram uma oficina dentro da penitenciária de Florianópolis para ensinar o preso a consertar prancha, que é uma demanda que tem em Florianópolis, pô. Bacana, ainda mais da nossa região, nosso litoral, capital, enfim. Dependendo da situação socioeconômica, se focava para profissionais para atuarem naquela área.
Então, pô, lá tinha curso de panificação, tinha uma série de outras coisas ali. Então, você precisa ensinar o preso a ter uma ocupação lícita, porque senão ele volta a delinquir. A nossa taxa de reincidência no Brasil é a mais alta do mundo. Mas isso deveria ser obrigatório, comandante. Deveria partir dos presídios, deveria partir da direção dos presídios que o preso, claro que dentro, né, da sua condição, né? Não adianta você querer fazer uma pessoa ser eletricista se ela não tem jeito para aquela coisa. Tem que ter vocação, tem uma série de coisas. O que falta mesmo é a vontade política, a participação maior no fundo penitenciário. O fundo penitenciário fica muito concentrado em Brasília, ele chega muito pouco nos estados, menos do que deveria chegar. Então, nós precisamos hoje, cara, especificamente, corrigir algumas coisas, cara. Nós precisamos hoje melhorar a infraestrutura do sistema prisional para que a gente possa punir o adulto que cometeu algum tipo de infração penal e ressocializá-lo através de uma política pública para ensinar uma profissão lícita. Se você conseguir punir o adulto, ensinar para ele uma profissão, eu sou favorável à redução da maioridade penal. Porque hoje muita gente vai lá e fala, vou emendar outro assunto. Porque nós temos que reduzir a maioridade penal. Cara, eu não consigo punir o adulto. Como é que eu vou querer punir o adolescente? Essa é uma outra lei também, Isso né, comandante? Outra falácia. Se a gente falar um pouquinho do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? Eu lembro até quando o senhor era comandante aqui em Balneário Camboriú pelo 12º Batalhão da Polícia Militar, que nós tínhamos um menor recordista de passagens, né? Não fica preso, porque outra situação. Os centros de acolhimento, cara, do adolescente infrator, no Brasil, eles têm número reduzido. Nós tínhamos um aqui na nossa região toda, que ficava em Itajaí, para acolher toda a região da Anfre. Se eu não me engano, eram 30 vagas, mas nem de perto. Nem de perto. Então, você tinha essa situação. Lembra daquele adolescente que matou o funcionário da prefeitura lá na Barra? O Anderson Exato. Folha. Cara, aquilo ali gerou uma comoção social tão grande, o pessoal foi linchá-lo lá na delegacia da Marginal Oeste. Aquele rapaz, ele só ficou preso porque ele ia ser morto, cara. Senão ele estaria solto. Até pela própria segurança mesmo. Sim. Por isso mesmo que aconteceu. É o ECA, aí volta aquilo que o senhor foi falando, né? A gente precisa das políticas, as leis nesse país, elas precisam ser revistas. Quero tocar num outro ponto também, e daqui a pouquinho eu quero falar um pouquinho da sua trajetória na Polícia Militar. Mas um outro ponto também que eu gostaria de falar com o senhor é a respeito da estrutura. A nossa polícia, tanto a civil, a militar, ela é bem estruturada. Nós temos aí a delegacia civil, algumas delegacias civil, que muitas vezes tem o concurso, poderia ser chamado, e eu falo isso a nível Brasil mesmo, poderia ser chamado, e hoje os estagiários fazem, às vezes, até o papel do escrivão. Vou dar um exemplo da Polícia Civil. E uma outra questão também é o baixo número de efetivos em algumas cidades, em algumas regiões, da própria Polícia Militar, que faz esse trabalho de ronda ostensiva. Dos três, né? Do bombeiro, do bombeiro, da PM e da Polícia Civil. Então, vamos lá. Vamos se colocar na cabeça do governante. Nós dois vamos nos transportar para o governante. Santa Catarina tem o segundo pior efetivo policial do Brasil. O segundo do pior. Brasil. Do Brasil. Só Piauí ou Maranhão tem menos policiais do que nós. Per capita, né? Uhum. Não sei se Piauí ou se Maranhão. Um dos dois. Tá? Tem lá. Então, nós temos o segundo pior efetivo do Brasil, per capita, e nós temos o estado mais seguro do país com menor número de homicídios. Pois é, esse é um dado interessante. Como entender essa matemática? Mas é pelo povo ordeiro. Qual que é o estado que tem o maior número de arma registrada? Santa Catarina. Santa Catarina. Santa Catarina tem o maior número de arma registrada, per capita, né? Per capita. Então, nós somos um estado ordeiro, nós somos um estado defensor dos bons costumes. Então, nós temos uma situação. Então, por vezes, cara, falta efetivo, mas nós temos no povo catarinense um parceiro incondicional da segurança pública.
um parceiro incondicional. Se nós tivéssemos uma situação em algum outro estado que não houvesse, cara, a educação do povo catarinense, estaríamos em uma situação muito pior. Mas será que não é por causa disso que, de repente, se cruza os braços Óbvio. quando a gente fala em aumentar o efetivo, em aparelhar a nossa polícia também? Não, aparelhado tá. Bem aparelhada. Não, aparelhado tá. IGP, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, tem equipamentos fantásticos. Hoje não falta viatura, não falta armamento, o fardamento é de excelente qualidade, os equipamentos de inteligência utilizados pela Polícia Civil, pelo que eu tenho acompanhado, eles são de primeiro mundo, os equipamentos do Instituto Geral de Perícia da mesma forma. Então, nós temos hoje uma polícia, os 4 órgãos que compõem a segurança pública do Estado, extremamente bem aparelhados. Tem um amigo que foi secretário até recentemente, o Paulo César Ramos de Oliveira, que é procurador de Justiça. Eu tenho uma relação de proximidade muito grande com ele, meu amigo pessoal. E conversávamos, ele estava jantando na minha casa, nós conversávamos sobre o equipamento. Falta efetivo? Falta. Mas nós temos as polícias em Santa Catarina extremamente bem aparelhadas para qualquer tipo de enfrentamento. O nosso armamento é extremamente condizente, a categoria, o padrão das nossas viaturas. Então, hoje nós temos equipamento suficiente para atender a demanda. Falta efetivo? Falta efetivo. Mas isso é uma questão de política. Nós estamos... novamente aí o comandante-geral da PM, o delegado-geral de polícia, do Corpo de Bombeiros estão conversando com o governador para que se abra um novo concurso. Agora bateu na trave uma situação de um concurso que iríamos fazer por conta das vagas, né? Exato. Não queriam... o STF decidiu que não pode limitar o número de mulheres na polícia, então está se discutindo isso para que se abra um novo concurso. Comandante, a gente estava falando do número de homicídios e o senhor citou muito bem, né? O estado de Santa Catarina, de um modo geral, então, tem o segundo pior efetivo do país, mas em compensação das federações é a mais segura do Brasil, né? Então, para a gente poder entender um pouquinho, né? Então, talvez por isso alguns políticos, alguns governantes se acomodem. Mas em contrapartida, e nós tivemos aí, segundo as estatísticas do IBGE de 2022, nós temos aí numa taxa de cada 100 mil habitantes 22, 23% de homicídios no Brasil. 22 homicídios para cada 100 mil habitantes. 100 mil habitantes. É um número alto? É um número alto. Na média nacional, na média nacional, né? O nosso é menos que 10. Santa Catarina é menor que 10. São resultados positivos. Você tem cidades tipo Brusque, Jaraguá do Sul, que a taxa de homicídio lá gira em torno de 3 homicídios para cada 100 mil habitantes. É muito baixo. A gente vive uma situação de padrão europeu nessa questão, né? Mas isso tudo se dá... as polícias são bem treinadas e equipadas, o cidadão catarinense ele é extremamente ordeiro, nós somos o país com o maior número de registro de arma de fogo per capita do país, né? O nosso estado, ele tem uma condição de armamento. Claro que às vezes algum político chama a gente de nazista, essas coisas todas, mas isso no campo de ideologia eu não vou entrar. Estou falando de dados estatísticos do Anuário da Segurança Pública. Se você pegar de 2018 a 2022, você tem um decréscimo no número de homicídios no Brasil. Na contrapartida disso, você tem um aumento do número de armas de fogo registrada. Quanto mais armas de fogo foram registradas no Brasil, menor o número de homicídios. Não sou eu que estou falando isso é o Anuário da Segurança Pública. A gente falou do sistema arcaico, né, da nossa segurança pública no Brasil. A nossa polícia, inclusive investigativa, tanto civil, militar, a polícia de um modo geral, ela é muito eficiente. Quero trazer também, e aí o senhor me corrija, o BOP, do estado do Rio de Janeiro, inclusive onde tiveram policiais do próprio FBI que estiveram, né, participando. E lá fora,
essa repercussão é muito positiva quando se fala do sistema investigativo e quando se fala no sistema de combater, combater a criminalidade. No caso, a polícia, a gente está falando da investigativa e da ostensiva. Cara, os BOPs, né? Os batalhões de operações policiais especiais... Assim como nós temos o nosso aqui em Santa Catarina... espalhados Brasil afora, cada estado acaba tendo um nome diferente, né? Getan em Goiás, BOP no Rio de Janeiro, Rota em São Paulo, BOP aqui em Santa Catarina também. Cara, são unidades especializadas para o enfrentamento de crimes de maior potencial ofensivo. Então, pô, pessoal extremamente... Seria a linha de frente mesmo. Não, pessoal que vai, cara, quando a ocorrência, ela exige um grau de adestramento, que a repressão seja um pouco mais intensa ali. E você ainda tem dentro da Polícia Civil, cara, os cores das polícias civis Brasil afora, aqui em Santa Catarina chama DEIC, né? Então, são também delegacias especializadas na investigação de crimes específicos, crimes cibernéticos, roubos de carga, assalto a banco. A DEIC em Santa Catarina tem uma delegacia especializada em antissequestro. Então você pedofilia, crime cibernético. Então você tem vários departamentos na Polícia Civil extremamente eficientes, extremamente bem aparelhados, com delegados e agentes muito bem treinados que têm dado conta dessa demanda que aparece aqui no Estado. Então, sendo referência, inclusive, para organismos policiais de fora do país, como você acabou de citar, o FBI, que esteve no Rio de Janeiro, incursionando junto com o BOP, com o CORE da Polícia Civil, que acabam trazendo uma série de técnicas e inovações que o Brasil tem para exportar isso mundo afora. Falta um pouquinho de valorização na parte financeira. Alguns estados, né, cara, o policial recebe muito mal, tá mal equipado, tá mal aparelhado, mas no modo geral, cara, a polícia no Brasil ela é muito boa. Comandante, vamos voltar um pouquinho agora, então. Vamos falar um pouquinho dessa sua trajetória, dessa sua carreira como policial militar. E a pergunta o senhor já esteve em campo? O senhor já foi para o confronto? Já. Comandei pelotão de choque em Joinville, tenho rebelião de unidade prisional, 93. 92 aconteceu Carandiru. Logo na sequência, eu peguei uma rebelião de presídio em Joinville e eu era o comandante do pelotão de choque na época. Então, você tem um certo receio por tudo aquilo que aconteceu ali. Você quer outra ocorrência ruim de atender, cara? Reintegração de posse. É ruim? Ruim, principalmente depois do que aconteceu em Eldorado dos Carajás. Eldorado dos Carajás, cara. Então, você tem ali exemplos que deram repercussão negativa no Brasil, que você teve que se adaptar, reestudar, reinventar a forma do cumprimento dos mandados de reintegração de posse para que não acontecesse nada parecido com aquilo dali. Eu fiz inúmeras reintegrações de posse difícil. Dentro da minha carreira, cara. Fiz uma especialização quando era capitão e o tema do meu trabalho de conclusão de curso foi o cumprimento do mandado de reintegração e manutenção de posse. E a gente acabou criando uma diretriz em nível de Santa Catarina para atendimento dessas ocorrências. A última que eu atendi foi a de Camboriú, lá na Transluzia, né? Vou falar Transluzia, em que a gente colocou um efetivo, dispôs de um efetivo, eu e o Major Guilherme na época, que não foi preciso alterar a voz com ninguém. Fizemos há 2 dias reintegrando todas aquelas áreas, mas são ocorrências complicadas. São ocorrências extremamente complicadas. Rebelião do sistema prisional, reintegração de posse. E são ocorrências totalmente... reintegrações totalmente diferentes. Rebelião, né? Você está lidando ali com o ser humano, mas com aquele ser humano rebelde, vamos dizer assim. E uma reintegração de posse, você tá lidando com famílias, crianças... Geralmente, massa de manobra de alguém com interesse escuso e político que acaba
convencendo essas pessoas que elas têm direito de fazer aquele tipo de ocupação. Para lá na frente poder tirar uma vantagem sobre isso. Olha, e eu vou dizer um negócio para você, cara. É uma ocorrência que mexe com o emocional do policial, porque ele está lidando com família, com crianças. Então, é uma ocorrência que você termina o dia esgotado. Então, são ocorrências extremamente complicadas. Eu vejo nas ocorrências de sistema prisional e nas ocorrências de reintegração e manutenção de posse, ocorrências que te deixam, no final de dia, extremamente esgotado, abalado psicologicamente, porque você está lidando com outro ser humano. Ele pode estar encarcerado, mas ele tem a questão do refém, tem uma série de outras coisas que geralmente acontecem ali. Mas a reintegração de posse é a pior delas. Fala um pouquinho, então, agora do 12º Batalhão da Polícia Militar. O senhor ficou por um bom período, eu acredito, o senhor pode até me corrigir, eu acredito que o senhor foi o comandante que mais tempo permaneceu no 12º Batalhão da Polícia Militar. Eu fiquei quase 4 anos, né? Faltou pouquíssimos dias, né? Faltaram 11 dias para completar 4 anos. Quem mais tempo ficou antes de mim ficou 2 anos e 1 dia, então eu fiquei quase o dobro, né? Desse quem mais tempo ficou. Haja vista aí os últimos que foram transferidos sempre com 1 ano, né? Exato. 1 ano de comando. Recentemente a gente teve uma troca também. E eu fiquei quase 4. Foi a unidade da Polícia Militar onde eu fui mais feliz, aqui. Até porque o senhor é manezinho. Eu sou manezinho. Torcedor do Avaí. Tô chorando aqui. Ele falou, e adotou Balneário Camboriú. Quando eu saí de Imbituba, porque eu comandava a Polícia Militar na região de Imbituba, eu achei que ia terminar meus dias em Imbituba. Eu sempre falei isso para minha mulher. Olha, achamos um local onde nós vamos terminar nossos dias. O senhor pensava até... Pensava. E ter domicílio em Imbituba. Sim, eu disse assim, eu vou terminar meu período na Polícia Militar e eu volto para Imbituba e lá me estabeleço. Mas aí acabou acontecendo de estar sendo movimentado aqui para Balneário. Eu cheguei em Balneário em fevereiro de 2015 e veio a minha filha, foi fazer curso de arquitetura. Minha filha é arquiteta formada, minha mulher também se estabeleceu aqui. E não tem como não gostar dessa cidade, né, Paulinho? É verdade, maravilhoso. Quem experimenta Balneário Camboriú para sair... a família também aumentou, né? A família aumentou, nasceu minha neta aqui, minha filha casou. Que é daqui. Ela é daqui. O meu genro é argentino, minha filha florianopolitana, eu também. A minha mulher é natural da Serra, de Bom Retiro. Mas nós encontramos em Balneário Camboriú a acolhida necessária para que a gente pudesse decidir e morar aqui em Balneário. Balneário hoje é, sem sombra de dúvida, o lugar mais espetacular de Santa Catarina para se residir. Para se morar. E uma cidade segura, né? É uma cidade segura, é uma cidade com equipamentos públicos extremamente interessantes, é uma cidade que te oferece te oferece lazer, te oferece oportunidades. Cara, Balneário é a cidade das oportunidades, cara. Só basta você ter vontade. É verdade. Só é como você falou, o próprio sistema prisional, né, poderia ser utilizado. É difícil você não ter emprego. Para quem realmente quer trabalhar, com certeza Balneário oferece isso. Vamos falar um pouquinho da história do Camaro. Do Camaro. Camaro foi bacana. O Camaro ele foi apreendido pela Polícia Militar. Ele estava com quase R$1 milhão em dinheiro vivo no porta-mala daquele carro. Ele foi apreendido e não foi colocado num pátio. Na época recebemos uma autorização para ele ser depositado no quartel. E ele ficou por quase 3 anos no quartel, até que nós conseguimos uma liberação com o Poder Judiciário. Eu vou falar nome, Dr. Gilmar Conte. Dr. Gilmar Conte foi fantástico. Eu fiz um conjunto de fotos do Camaro e mandei para o Dr. Gilmar dizendo que o Camaro estava se deteriorando e a gente estava fazendo, ligando, mas não é a mesma coisa, né? E com aval do Ministério Público, Dr. José Wagner, então foi outro cara também espetacular. E nós recebemos, na época, um apoio muito grande do seu Mazoca,
que era proprietário da Marambaia Veículos. Exato. Então ele fez toda a revisão do Camaro para nós, ele colocou o Camaro para funcionar, fez algumas trocas, conseguimos patrocínio para fazer a pintura, para ajustar, e o objetivo do Camaro era participar de eventos para mostrar para os jovens que o crime não compensa. Que o Camaro era uma situação que um dia ele pertenceu a uma pessoa de má índole, mas que hoje ele estaria a serviço da sociedade. Participando das formaturas do PROERD, participando dos eventos, das chegadas dos transatlânticos e essa situação toda. Então foi a primeira grande viatura em nível de Brasil que foi adotada pela Polícia Militar. No começo havia um receio do Comando Geral de que seria negativo, né? A imagem. Aí eu falei assim, não tem como ser negativo porque a utilização dela não vai ser com o comandante, não vai fazer o radiopatrulhamento, ela vai estar trabalhando em eventos especiais e mostrando que o crime não compensa. Logo na sequência veio o Porsche, que ficou aqui no quartel, e veio a Mercedes. A Mercedes e esse Porsche estavam com o comando vermelho. Tinha uma célula do comando vermelho aqui, que estava com esses dois carros. Como eu fui transferido para Florianópolis, me deram a oportunidade de levar um dos dois, acabei daí levando a Mercedes para Florianópolis. Sua transferência foi para a Polícia Militar, para assumir o comando da Polícia Militar Rodoviária. Isso, foi a convite do comandante-geral na época. Né? Eu já estava próximo de ser promovido a coronel e eu já estava há 4 anos aqui no batalhão, então é um período que fugia, né, atipicamente dessa situação, estava 2 anos a mais do que deveria estar, tal, e estava muito próximo de ser promovido a coronel. E na época o comandante Araújo Gomes me fez uma proposta, assume a Polícia Militar Rodoviária no estado de Santa Catarina, tem muita coisa para fazer, muita coisa para crescer, e eu acho que tu tens o perfil para colocar, imprimir um ritmo bacana que faça com que a Polícia Militar Rodoviária volte a ter uma visibilidade bacana no estado. E dei muita sorte, chego na rodoviária dia 31 de janeiro, 15 dias depois tem o carnaval, e pela primeira vez na história, nós passamos um carnaval sem mortes nas rodovias de Santa Catarina, através das ações e das estratégias que a gente fez. Então, Carnaval 2019, nenhuma pessoa morreu em rodovias de Santa Catarina, e quando chegou em 2020 a gente repetiu o feito. 2019 e 2020 não tivemos óbitos nem em rodovias estaduais no período em que eu fui comandante da rodoviária. Olha só que maravilha, que dados impressionantes. Eu quero voltar também, e eu quero falar, o senhor falou do PROERD, mas eu não posso deixar de destacar 2 trabalhos que o senhor desenvolveu e muito bem dentro do 12º BPM. Primeiro, o apenado, né? O apenado no batalhão, e o projeto, né? O projeto Anjo Sem Asa. Anjo Sem Asa. Então, vamos lá. A questão do apenado, que estava no semiaberto, eu morava no mesmo prédio que o Dr. Pedro Valikoski, que era o juiz da execução penal, e numa conversa de elevador eu falei com ele, doutor, me ajuda. Hoje o policial militar ele tem que sair de madrugada, ele baixa uma viatura para fazer a manutenção do quartel. Nós não podíamos contratar uma equipe, uma empresa terceirizada para fazer a manutenção, que a legislação não permite, que é um erro... um erro grave. Até dispensa comentários. Né? Tu imagina, cara, você deixar de fazer patrulhamento num bairro da cidade para que o policial venha no quartel e limpe banheiro, limpe corredor. Isso não existe, cara. Não existe. E o doutor Pedro foi extremamente atencioso a esse meu pedido. E ele assim, Evaldo, faz um projeto, encaminha para mim que eu vou deferir. Fiz o projeto e nós hoje... Fizemos, nós chegamos a ter lá 8, 9 presos trabalhando por dia, limpando a parte interna e a parte externa, cortando grama, inclusive fazendo calçada, recuperando, reestruturando bastante coisa do batalhão. Recebíamos sobra de concreto
das concreteiras e começamos a calçar o pátio, que era antes, você vai lembrar, era tudo de terra. É verdade. Então, quem fez todo esse trabalho foram presos. Os presos fizeram isso. Então, poxa, a gente tem hoje o pátio todo calçado, nós tínhamos uma limpeza bacana na parte interna, e eu podia utilizar esse policial militar para fazer aquilo que ele estava treinado, que era policiamento. E não baixá-lo de madrugada, 2, 3 horas da manhã, deixando a Praia dos Amores sem policiamento, ou o bairro das Nações, ou municípios, que é um absurdo. E graças à compreensão do Dr. Pedro Valikoski e do Juliano Strobel, que era o administrador da Caianduba na época, o diretor. Esse foi um projeto que deu certo e que funcionou muito bem. E só para a gente entender, eles faziam esse trabalho, eles ficavam no batalhão, e à noite eles iam cumprir lá a sua pena e iam para Caianduba, no caso. Nós passávamos 7h30 da manhã na Caianduba buscá-los, a gente pegava com um micro-ônibus, traziam eles para o quartel e 17h30, 18 horas devolvíamos eles lá. Passava o dia inteiro com a gente, trabalhando normalmente, né? Fazendo as funções, sempre supervisionado por um policial militar, mas estavam lá, a gente pagava a missão para eles todo dia. Ó, hoje nós vamos cortar grama, hoje nós vamos, vai chegar concreto, nós vamos fazer calçada. As mulheres que estavam com a gente lá faziam a manutenção na parte interna, os banheiros, corredores, as salas, aquilo que podia, elas estavam à disposição para estar limpando para a gente. Que bacana esse projeto. Vamos falar, eu sempre gosto e converso, e sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com o nosso amigo, né? Com o nosso amigo Wesley Presunto. O Presunto, é que eu confundo às vezes o macarrão, por isso que deu esse branco. Cada vez que eu converso com o Presunto, ele se emociona quando ele fala do Anjos Sem Asa. E ele sempre toca o seu nome, seja em qualquer emissora de rádio, televisão, podcast, ele sempre toca no seu nome. Então vamos lá, como é que começou o Anjo Sem Asa? Até o Presunto não deve ter falado essa história completa ali para ti, porque ele não viveu o outro lado, né? Um major que trabalhava comigo, Major Favoreto, ele queria contratar um professor de arte marcial e acabou optando pelo boxe para fazer com que os policiais militares, eles fizessem uma atividade física destinada à proteção dele durante o atendimento de ocorrência. E ele trouxe o Presunto para conversar comigo e a gente acertar como é que nós faríamos esse treinamento. E o Presunto chegou e falou assim, olha, eu venho para cá de bom grado, não tem problema nenhum. Quem quiser fazer o treinamento comigo, na época era um valor insignificante, mas eu tenho um problema. Eu tenho 20 crianças. Tem 20 crianças no meu projeto, eu não vou abandonar essas crianças. E 2 deles, cara, tinham passagens policiais. Pesada, barra pesada. Pesado. Um deles tinha feito um assalto armado de faca numa padaria, numa farmácia ali próximo da gente. 2 com problemas. E o Favoreto, na época, falou para mim, né? Disse assim, pô, Valdo, não dá. Uma coisa é o Presunto, outra coisa são os moleques. Os moleques têm problema, tal. Eu disse assim, Presunto, tá fechado. Eu vou acolher as tuas 20 crianças. Se nós salvarmos esses 2, já valeu a pena. Se a gente salvar esses 2, que eram jovens, 10, 12 anos de idade, já crianças, né? Criança mesmo, menos de 12, criança. Já valeu a pena tudo que a gente vai fazer. Cara, trouxemos os 20, recuperamos os 20. Hoje o projeto deve ter umas 300 crianças. Desses 2, um deles foi campeão brasileiro de boxe. Um desses foi campeão brasileiro de boxe. Sabe o que é isso, cara? Esse menino, ele vai viver do boxe. Ou dando aula, ou como atleta. Tem uma menina que treinava com a gente ali na época. Todo mundo tem apelido, tá? É o Batatinha, é o Pará, é o Coisa Feia. A Maguila, hoje, ela é 3º sargento da Marinha. Está na seleção permanente de boxe. Vai disputar a Olimpíada essa menina, cara. Vai disputar a Olimpíada. Olha só
Você conseguir trazer dignidade, conseguir trazer essas pessoas que estavam desocupadas, e são 300 hoje, desocupadas, trazer para dentro do quartel e você dar um mínimo de valor para elas, e inclusive a referência do exemplo, né? Porque todo mundo se espelha nela. Isso é investir na base. Você se espelha, meu Deus, eu quero ser igual essa menina, eu quero ser terceiro sargento da Marinha do Brasil e estar na seleção brasileira de boxe. E você vai ter que treinar. Vai dar duro, nem todo mundo vai, mas vai ficar o exemplo dela, dizer assim, poxa, o esporte é um formador de caráter, né, Paulinho? Então você está ali, está forjando esse menino na disciplina, com valores. O pessoal do batalhão ajuda muito. Tem um cara aqui na cidade, ele não gosta de falar, tá? Mas ele não gosta. Não gosta de falar. Não. Por quê? Porque, cara, ele faz isso de forma anônima, mas eu vou falar o nome dele. O Diego Rosa, da Embraed. O lanche que é pago para essas crianças é do bolso do Diego Rosa. É do CPF dele, não é da Embraed. Não é da Embraed. Ele banca o lanche. Cara, isso é de uma grandeza gigantesca. Eu dei um exemplo do Diego, mas tem uma infinidade de pessoas que eu não tenho como falar. Eu falo isso do Diego porque o Diego é o maior ícone, o empresário, o maior empresário que ajuda o boxe lá com a gente. Mas tantos outros, cara. O seu Chico Graciola ajudou bastante. Bastante. Nós tivemos várias vezes, em vários eventos de final de ano da E o FG. projeto é caro. Você imagina você alimentar, dar um lanche para 300 crianças. E a gente não está falando só de um turno, né, comandante? São vários. As crianças, inclusive, treinam à noite também. Sim, tem gente que treina de manhã, à tarde, à noite. Então, o quartel está sempre muito movimentado. A situação lá está tão grande que o Presunto montou uma nova base ali daí na Rua Suíça, tem mais uma lá, e ele estava tentando montar uma lá no São Judas. Para poder atender essa demanda de crianças, né? Todo mundo. Cara, muito legal. O que o Presunto faz... O Favoreto hoje é o cara que faz a ponte, né, da Polícia Militar com o projeto. Então, muita gente envolvida com aquilo dali. Eu ia treinar lá também. Ia treinar também. Eu achava aquilo dali fantástico, eu ia lá treinar. Eu já tive várias vezes por lá, acompanhando de perto e vendo esse brilho. E claro que é um grande legado que o senhor carrega. Assim, dá para ver até a emoção quando o senhor falou desse projeto. Eu falo, cara, porque são crianças que estavam desocupadas, que não tinham para onde ir. E hoje elas estão lá. Estão lá trabalhando. Aos trancos e barrancos. O Presunto tem uma bolsa da Fundação Municipal de Esportes que ajuda a manter ele. Porque, cara, saco vazio não para de pé. Ele precisa receber, porque aquilo dali também ele precisa alimentar a família dele, né? Comandante, vou falar um pouquinho agora, do policial, né? A paisana, né? O policial, ele fica, por exemplo, o senhor já não está mais no comando, o senhor está tocando a sua vida, agora como empresário. Quando o senhor está fora da fase, o policial, ele vive o tempo todo em alerta? Cara, a gente sempre tem. Nós tivemos 2 casos aí de 2 policiais que estavam na reserva remunerada que morreram no tabuleiro, né? Recentemente. Verdade, bem lembrado. Nós temos 2 que morreram, o Moreira e o Abílio morreram lá, estavam na frente de uma padaria, o outro na frente da farmácia. Então você tem que estar sempre ligado, sempre ainda, né, não saiu da minha mente essa situação. Então eu verifico bastante, a gente sempre tem que ter um cuidado a mais, né? O desavisado, aquele que deu mole, ele vai ficar à mercê de uma situação dessas, né? O Abílio foi uma encomenda. Você vai ter que matar um policial militar, o cara falou e matou o Abílio, que estava na frente de uma padaria. Pô. Então, isso, você tem que ficar antenado, tem que ficar ligado, né? E cuidar bastante para te não virar um alvo fácil, né? Não sou neurótico, mas também não estou desavisado. É importante, né? Não sou neurótico, mas também não estou desavisado. Saio para tomar meu vinho, saio para jantar, mas sempre tomo
os meus cuidados, né? Nessa viagem agora que fui para a Argentina, tive que ir desarmado. Até porque Não, por estar em outro país, é isso? O porte ele é nacional. Quando ultrapassa o outro lado lá, você não pode estar armado. Só se eu tivesse em serviço e tivesse permissão para utilizar o armamento lá. Estou de férias, já estou na reserva, então tu não vai. Como na Argentina você não é um cara avisado, então eu estava mais relaxado. Mas aqui no Brasil estou sempre ligado para que não haja nenhum problema. Independente do estado, a cidade que viaje, né? Sempre tem que estar... Aqui no estado, cara, nas cidades onde eu sou mais conhecido, né? Balneário, essa região aqui de Balneário Camboriú, Florianópolis, que eu também tenho família e tal. E lá no sul do estado eu estou sempre um pouco mais antenado, por exemplo, quando estou em Chapecó, ou estou em Joaçaba, que daí eu estou menos conhecido, daí não tenho daí essa neura toda, né? Mas aqui eu estou sempre ligado. Até porque o senhor tirou muita gente de circulação aí da criminalidade, né? Tem gente que não gosta da gente, então você tem que ficar ali, né? Muitas vezes você não precisa nem ser conhecido, tipo o policial, ele foi encomendado, ó, você vai ter que... O tribunal do crime mandou matar um policial, ele pegou o que estava mais fácil. Esse cara tá vive ali na frente dessa padaria. Tava desarmado, no celular. Isso até às vezes é o próprio desafio para você entrar nesse mundo do crime, né? Você vai fazer parte, mas agora tem uma prova de fogo para você. Sim, ali no caso foi disciplina mesmo, é uma situação meio complicada, né? As facções criminosas hoje no Brasil, elas dominam? Precisam ser tratadas de uma forma diferente para que a gente diminua essa incidência de criminalidade provocada por facção criminosa no Brasil. E cada vez aparece mais, né? Pois é. Cada vez aparece mais. Nós temos as mais famosas, mas ainda existem algumas periféricas ali que estão crescendo em torno daquilo dali. E a rivalidade entre elas é por local de atuação. Reserva de mercado. Fala um pouquinho do seu momento de lazer, né? Enquanto policial, agora, mesmo antes da reserva, né? A sua rotina, além de torcer para o Avaí, o senhor vai ao estádio, vai curtir, vai torcer pelo Avaí? Sou sócio do Avaí, eu vou lá, sempre que posso, vou lá. Esse sábado eu não fui, contra o Brusque eu não, confesso para ti que eu não fui, estava cansado, né? Estava voltando de viagem, daí... O jogo não foi num horário muito atrativo, 20, 30 horas de sábado, você perde muito tempo, né? Apesar de eu ir de moto, eu costumo ir de moto ao estádio, mas, poxa, daí você tem que sair de casa às 5 horas da tarde e vai chegar em casa depois da meia-noite, né? Daí sábado já é mais complicado. Eu gosto muito de jogo domingo, sábado à tarde, domingo eu gosto. Quando estava na rodoviária eu não perdia um, estava sempre lá, sempre. Era um pulinho também ali, né? Sim. Mas eu vou bastante, Tem um jogo de futebol, um Avaí Figueirense, que eu trabalhava em Imbituba e eu fui de bicicleta. Olha só. 92 quilômetros. 92 quilômetros de bicicleta. 92 para você é muita paixão. Fiz uma promessa que se o Avaí fosse para a Série A em 2009, o primeiro jogo de 2010 eu iria de bicicleta. 92 quilômetros. 92 quilômetros. Também, na volta, teve que trocar. Daí voltou de carro ou voltou de bike também? Não, voltei de bike, mas fui dormir na casa da minha mãe. Mas aí também, quando a bike voltou, teve que trocar os pneus, né? Não, 92 não precisa. Não foi tanto assim, né? Bom, além desse lazer, o senhor falou, né? Sempre estar com a família, assim que possível, né? Até porque a vida do militar, mesmo tendo residência na época, o senhor estava mesmo, mas ainda dá para fazer o bate-volta para casa, né? Meus horários de lazer é fazer comida para minha família, né? Eu gosto de cozinha, né? Eu já fiz churrasco para você. Exatamente. E diga-se de passagem, que chefe de cozinha, comandante Walter. Eu gosto, né? Eu me sinto bem, então eu tô sempre na minha casa, tô fazendo comida, eu gosto de receber meus amigos. É um cara bem caseiro, né, comandante? Eu sou caseiro. Eu gosto de estar com os meus amigos, gosto mesmo de estar com meus amigos, de estar fazendo alguma coisa, fazendo um churrasco ou outra coisa de fogão. Sou um apreciador de vinho, gosto de tomar meus vinhos. Vou muito numa adega aqui na Rua 900, vou bastante ali.
vou ali, troco ideia, converso. Tem um podcast de vinhos, né? Vinhos e amigos. Olha só que bacana. Tem um podcast de vinhos e amigos, é uma outra coisa que me distrai também, que eu vou ali, me mantenho na ativa, sempre convido alguém para bater um papo, falar de vinho, falar de futebol, falar um pouquinho de política, de cidade, e a gente daí consegue, nesse meio tempo, tá interagindo, tá conversando. E agora, recentemente, tenho me aventurado em umas viagens de moto, tenho saído bastante, fiz 22 dias agora até Ushuaia. Já estou planejando a próxima. Já tá, é isso aí, tá sempre na ativa. Eu vou fazer 2 perguntas para o senhor. A primeira, nessa sua trajetória, nessa sua carreira de policial, claro que se a gente contar aí, são 34 anos, é isso, né, comandante? 34 anos de polícia militar. 34, 10 meses e 7 dias. O que realmente é um fato que marcou e um fato que deixou triste? Eu peguei uma das ocorrências que me assombra até hoje. Eu peguei um estupro em Joinville, que o cara matou 2 irmãs, 5 e 7 anos. Ele estuprou elas e deixou no meio do mato, elas sem roupa, com as mãozinhas sobre o peito. E logo na sequência a gente conseguiu prender ele. E eu tive que segurar a minha guarnição para não matar o cara. Então isso me assombra até hoje. A cena daquelas 2 meninas me assombra até hoje. Até hoje. Isso me deixou... volta e meia ainda sonho com isso. Foi extrema. Tu imagina tu chegar em casa, dar notícia pro pai que as 2 filhas que estavam desaparecidas estavam mortas. Então esse foi o fato que mais marcou a minha carreira negativamente, né? E não, como te falei, me assombra até hoje esse fato. E um fato extremamente positivo da minha carreira, que também foi muito legal, foi o dia da minha declaração. O dia que eu me formei, né? O dia que eu fui declarado aspirante oficial. E o meu pai entregou a minha espada. Meu pai. Que satisfação. Que foi o meu pai. Meu pai tinha um sonho de ser policial militar. Ele não pôde ser, por uma questão de saúde. Eu e o meu irmão do meio, nós somos policiais, né? E... Militar também? Militar também, ele é coronel da PM, também tá aposentado, também está na reserva. Mas quem entregou a minha espada foi meu pai. Então, eu estava realizando o meu sonho, porque eu sempre tive vontade de ser policial militar, mas eu senti que naquele momento eu também estaria realizando o sonho dele. Então, a entrega da espada para mim, quando meu pai entrega a espada para mim no dia da minha formatura, dia 27 de novembro de 1992... Foi o fato mais marcante da minha carreira. Acabou realizando o grande sonho dele, né? Você e o seu irmão. Vocês são 2 irmãos? Nós somos 2 irmãos policiais e tenho mais um irmão mais novo do que nós, que é empresário em Florianópolis. Tem uma loja de bicicleta. Olha só, que maravilha. Olha, produção, perguntar aqui para o Erivelto. Como é que tá nosso tempo aí, Erivelto? Bacana. Olha, foi uma grande satisfação poder estar nesse bate-papo aqui, nesse podcast. Chama no PVCast. Eu tive a oportunidade de conviver. Claro que a vida do dia a dia, né? E quando o senhor realmente estava no comando, então esse contato era quase que diário, semanalmente. E claro, quando troca-se o comando, segue-se a vida, esse contato não é tanto que diário, mas sempre que possível a gente procura conversar com o Coronel Evaldo, o Evaldo, que é o nosso amigo, o Evaldo Hoffman, que é o nosso amigo, que fez um trabalho fantástico, que tem uma trajetória, uma carreira fantástica. Eu falo, é pena que é vaiano, né? Mas é brincadeira à parte, é o time do coração, afinal de contas é de Floripa, é manezinho. Evaldo, olha, foi um grande prazer falar com você, aprender um pouquinho, falar um pouquinho de segurança pública do país, falar um pouquinho das polícias e estar nesse bate-papo. Eu tenho certeza que o pessoal de casa vai curtir bastante. Obrigado, Paulinho, pela oportunidade. Eu continuo ouvindo o teu programa às 18 horas, sempre com a participação bacana do Lacerda. Às vezes está lá o professor Sérgio Magiros, que também é outra sumidade na nossa cidade. Então eu tenho acompanhado bastante o teu programa. Acabo não participando, ouvindo, porque geralmente eu tô dirigindo, estou fazendo alguma coisa, mas tô ligadão lá e tenho acompanhado.
Você é um ícone do radialismo aqui da nossa região. Eu admiro muito, cara, pela tua postura, cara. Você é um cara de muita credibilidade. Quando a gente ouve você falar alguma coisa lá, eu tenho como verdade real, porque você é um cara de muita credibilidade. Gosto de você. Eu gosto muito de você também, viu, Evaldo? Não vou falar comandante, eu ia falar coronel. Obrigado, Paulinho, obrigado. Eu gosto muito mesmo também. Gente, eu quero aproveitar aqui, então, já fazer um convite, tá? Já fazer um convite para você que está assistindo, não se inscreveu ainda no canal, vai lá, @chama no PVcast, dá uma like, curte, mas não esquece de se inscrever. Quero agradecer aqui a nossa retaguarda, né? O pessoal aqui da nossa técnica, do portal Fala Litoral, o Erivelto, Joaquim Lacerda, na produção de mais esse podcast. Agradecer ao Colégio Margiros e ao Camelódromo de Balneário Camboriú, que são os nossos apoiadores do nosso projeto. E eu espero você no próximo @chama no PVcast.